Pontificia Universidad Javeriana Cali. Conferencia del profesor Felipe Campelo de la Universidad de Pernambuco de Recife, Brasil. Y tercero, tenemos un poco la discusión, el diálogo, comentarios, preguntas del auditorio de ustedes para que vayan tomando atenta nota y podamos hacer un diálogo académico profundo, fructífero para todos. Entonces comenzamos con nuestro primer punto de la agenda. Bueno, muchas gracias. Le damos a todos los participantes, asistentes, ponentes, estudiantes y profesores que nos acompañan de las diversas universidades la más cordial bienvenida a nuestra sede, a nuestra universidad, y a la segunda jornada del Simposio Internacional. En nombre de la decana de Humanidades, doctora Albaluz Rojas Martínez, y en mi nombre como director del Departamento de Humanidades, obviamente nos es grato que desarrollemos este tipo de actividades académicas en forma conjunta, porque es la única forma como se van tejiendo como las redes de investigación entre nosotros. La única manera que tenemos, digamos, como de responder a los problemas que podemos tener todos como sociedad es si nos unimos como sociedad a pensarnos los problemas. Y eso es lo que buscamos con este tipo de eventos, uniéndonos en este caso estratégicamente con estas universidades, y entre todos sabemos que podemos aportar algo. Así que, bueno, es muy importante entonces que la aproximación entonces a este tipo de asuntos es considerar, por ejemplo, las luchas por el reconocimiento como un nuevo paradigma de justicia. Es fácil percibir en el mundo actual injusticias que van desde la invisibilidad del otro como ser humano y como ciudadano, del no reconocimiento de su dignidad y la violación persistente de sus derechos, de la exclusión social de los grandes grupos de la población, de mejores condiciones de vida y el no reconocimiento del papel de la mujer y de las jóvenes en las grandes transformaciones de nuestras sociedades. A veces tenemos una sociedad como que piensa mucho en los problemas del mundo, como en lo grande, y se nos olvidan los pequeños problemas o los grandes problemas que tenemos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, hay muchos análisis sobre el tema del plebiscito, pero pocos análisis sobre, por ejemplo, el problema del Hospital Universitario del Valle. Eso es un tema que de pronto, digamos, no está ocupando la agenda de muchas personas, y es un tema muy importante para todos. Y sabemos que siempre que la sociedad tiene un problema, los que más sufren son la gente que menos recursos tiene, son la gente que menos posibilidades tiene, y en ellas especialmente las mujeres. Es innegable que las luchas por el reconocimiento han permitido reconfigurar la misma política y en general el espacio político, y esto se va consolidando mejor cuando se da un ejercicio pleno de ciudadanía y una participación activa en los foros públicos y una democracia madura para gestionar sus conflictos. Sin más preámbulos, le damos un saludo especial al profesor Felipe Campelo por haber aceptado la invitación a participar en este evento y que nos acompañará con su sugerente presentación esta mañana, y en la tarde tendremos el panel con nuestros académicos, Marta Palacio Bendaño, Franklin Ibáñez y nuevamente Felipe Campelo, con los que podremos discutir los asuntos relacionados con las continuidades y rupturas en el filosofar de quien nos ha convocado, que es Nancy Fraser. Gracias a todos por la participación en este simposio, y siéntase como en su casa. La Universidad Javeriana los acoge. Este es un espacio para la pluralidad, para profundizar en las cuestiones que nos atañen a todos, formular nuevas perspectivas de comprensión y posibilitar nuevas actitudes y prácticas sociales que nos permitan entender el reconocimiento como justicia. Así que empecemos de una vez a lo que venimos. Muchas gracias. La conferencia del doctor Felipe Campelo es ¿qué es lo social? Aporías de una teoría crítica de la sociedad en Nancy Fraser y Axel Honneth.
aproximadamente unos 45, 50 minutos o una hora, y después damos paso a las preguntas, comentarios, críticas, entre otras cosas. Bienvenido, profesor Felipe Campello, a la Universidad Javeriana de Cali. Muchas gracias, Jesús, por la presentación. Buenos días a todas y todos. Yo estoy un poco preocupado con que está en pie, porque hay algunos espacios aquí, no sé si hay más sillas, para no se aburrirse mucho, ¿no? Porque es ya... Acá adelante también hay puestos para que bien pueda. Tal vez aquí. Todavía algunas aquí. Hay dos, hay Sí. una, dos acá. Bien. Muchas gracias por la invitación, ¿no? A toda la organización, a Delfín, a Jesús, a Carlos también por la acogida, ¿no? A Carlos Julio, que también nos conocemos ya. En un encuentro que para mí es muy simbólico, ¿no? Porque nosotros nos conocemos en ese evento de la RELAE, ¿no? De la Red Latinoamericana de Estudios sobre el Reconocimiento, en Lima. Es muy interesante porque la RELAE se ha creado, ¿no? En un encuentro aquí, ¿no? Del año pasado, ¿no? Como ese, ¿no? Para mí es muy simbólico, ¿no? Digamos, como la Colombia un poco en el centro, como protagonista también de un diálogo filosófico de calidad en América Latina. Entonces, es un placer poder conocer, ¿no? Un poco ese proceso, ¿no? De siempre de desarrollo de la reflexión filosófica, ¿no? Y poder venir a Cali, ¿no? Mi primera vez en Colombia, ha sido una acogida, una bienvenida muy amable, por eso muchas gracias. Quería también agradecer a Felipe de Araújo por la traducción del texto, es siempre un trabajo ha sido con muy atención, ¿no? Es una traducción también muy buena. Bien, yo voy a presentar acá hoy un poco en el contexto, ¿no? Un debate sobre Nancy Fraser, en su diálogo con Axel Honneth, ¿no? Un diálogo muy repercutido. Mi proyecto es un poco un proyecto de investigación más amplio sobre las nociones de emociones políticas, ¿no? Entonces, entre la relación entre afectos e instituciones, ¿no? Yo quería entonces reconstruir un poco ese debate entre Honneth y Fraser, un poco en vista de ese proyecto, de modo que yo voy a concluir con, digamos, un aceno más esquemático a esta noción, ¿no? Como entiendo. Entonces la parte un poco más autoral también, digamos, en una perspectiva, puedo decir, ¿no? Postcolonial, o sea, de pensarmos también, ¿no? De dialogarmos con autores, ¿no? Como Fraser, con Honneth, pero también siempre en vista de pensar algo propio, ¿no? Y me gusta mucho la oportunidad como proyecto de cooperación, ¿no? Ese evento es siempre muy interesante, como es ya una cooperación entre universidades. Entonces Marta ayer ha dicho como el pensamiento se hace de una manera muy colectiva, ¿no? Entonces es una oportunidad también de compartir un poco de esas reflexiones y después vamos a debatir. Si para algunos de ustedes es un poco más específico el tema, ¿no? Es siempre una oportunidad, me parece, también de familiarizarse, ¿no? De empezar un poco a conocer algunos de esos conceptos. Entonces yo pido perdón si hay algunos asuntos más específicos, un poco más filosóficamente densos, ¿no? Cuando intentamos reconstruir las diferentes generaciones asociadas a la así llamada teoría crítica, no deja de sorprender que una problematización recurrente se refiera a un supuesto déficit sociológico. Tal crítica parece ser en efecto colateral de la propia pretensión de esa tradición
que desde el principio trató de ofrecer un modelo teórico que fuera, por un lado, suficientemente inmanente para ofrecer un embasamento sociológico, empíricamente informado, y por otro, dotado de una trascendencia que posibilitara una interpretación crítica. Ese doble carácter, entendido como inmanente y trascendente, ligó de un modo u otro los diferentes esfuerzos de la teoría crítica, en los cuales se esbozaban las tentativas de conjugar el análisis sociológico ligado a un diagnóstico de época y un modelo capaz de proveer criterios de la crítica social. Es de ese modo que desde el conocido trabajo Teoría Tradicional y Teoría Crítica de Horkheimer, una teoría crítica de la sociedad no más debería reducirse a una descripción pretensamente neutral, sino vincularse a un potencial emancipador. Y como más recientemente propuso Axel Honneth, uno de los principales exponentes actuales de esa tradición, cito Honneth, con el objetivo de comprender las categorías de la realidad social, que en ella se puede evidenciar nuevamente un momento de una trascendente inmanente, yo veo el problema central de una actualización de una teoría crítica de la sociedad. Fin de cita. El problema que se impuso con todo es que justamente a partir de esa ambiciosa pretensión teórica del binomio trascendente e inmanente, pasó a ser un lugar común entre los autores de esa tradición la percepción de los límites, sea en su alcance normativo o de manera más recurrente, la percepción de las fallas de su pretensión del análisis sociológico. Es como si el péndulo entre interpretación y crítica se desplazara de manera vertiginosa, produciendo un déficit sociológico o un déficit normativo. Es esta misma problematización que liga las críticas de Habermas imputada a Adorno y posteriormente de Axel Honneth a las generaciones anteriores de la teoría crítica. Con efecto, las dificultades metodológicas de lo que sería propiamente la mejor estrategia de conjugar inmanencia descriptiva y trascendencia normativa motivan los primeros trabajos de Honneth en nuevamente diagnosticar un supuesto déficit sociológico. Con esta misma preocupación en mente, no deja de ser provocativo que en sus escritos más recientes, Honneth, al citar ejemplos de patologías sociales, recurra no a los estudios sociológicos o las análisis empíricamente informadas, sino primeramente al arte, con destaque a la literatura y al cine. Yo cito Honneth: los instrumentos de análisis de la investigación social son en general muy precisos en sus análisis cualitativas para poder elucidar disposiciones difusas o impresiones colectivas. En ese sentido, que se constituye como camino ideal para el diagnóstico de patologías aún hoy día, como ya fue en el tiempo de Hegel o en el joven Lukács, el análisis de ejemplos estéticos, en los cuales tales síntomas son indirectamente representados. Novelas, películas u obras de arte contienen, además de eso, el material a partir de lo cual nosotros adquirimos los primeros conocimientos sobre si y en qué medida se puede comprobar en nuestro tiempo tendencias de una mayor y reflexiva deformación de las relaciones sociales. Fin de cita. No sorprende que sea la misma tensión entre inmanencia y trascendencia que orienta el repercutido debate entre Axel Honneth y Nancy Fraser, alrededor de los conceptos de redistribución y reconocimiento. Con efecto, ambos los autores se critican mutuamente en cuanto a los posibles déficits mencionados anteriormente. Si por un lado está en juego la consistencia sociológica de una teoría normativa, es necesario demostrar, por otro, el alcance normativo de un diagnóstico social. Mientras Fraser acusa a Honneth de dejar hacia un lado criterios objetivos de crítica, el filósofo alemán defiende la necesidad de observarse no solamente contenidos ya claramente articulados por los movimientos sociales, sino, sobre todo, explicitar lo que está implícito en la gramática social, intentando retomar así lo que entiende como siendo el propio sentido del vínculo entre la filosofía y el diagnóstico de la época en la tradición de la teoría crítica. En esta exposición, quisiera reconstruir ese debate a partir de las aporías en las articulaciones de las experiencias subjetivas y la crítica social, desarrollando mis argumentos en 3 pasos. Primeramente, presento brevemente la crítica de Fraser a Honneth en lo que puede entenderse como subjetivismo de una teoría social.
Enseguida, menciono as ambigüedades da interpretação imanente das demandas sociais a partir de los exemplos vastamente discutidos por Nancy Fraser. O primeiro, com respeito à relação entre feminismo e capitalismo, e o segundo, a partir da constituição de esferas públicas transnacionais. Buscaré defender que há uma constante tensão no alcance teórico de lo que entendo como contenido afectivo das praxis sociais, a partir de los quais o debate entre Fraser e Honneth pode ser visto não somente como abordagens antagônicas, sino também complementares. A partir desse argumento, concluyo com uma breve menção a lo que entendo como uma crítica de los afectos. Se trata, como tentarei mostrar, de entender qual é o sentido de uma gramática social e como determinados déficits sociais se reduzem não somente a um problema do discurso, pero sí, todavía en un paso anterior, en el grado en que los espacios socialmente mediados permiten cierto grado de articulabilidad de demandas. Esse modelo tem um duplo objetivo. Desde a perspectiva descriptiva, intenta mostrar os limites e as ambiguidades na articulação de sentimentos e experiências subjetivas, e em lo que se refere ao aspecto normativo, se trata de evidenciar um possível marco institucional de um processo formativo de los afectos. Então, vou ao primeiro passo sobre o alcance da crítica social no debate Fraser-Honneth. No centro de su repercutido debate, Fraser e Honneth estão de acordo com o caráter imanente e transcendente que uma teoria crítica da sociedade deve apresentar, pero divergem fundamentalmente no sentido que lhe concedem. Mientras Honneth defende a possibilidade de transcender os discursos já articulados por os movimentos sociais, Fraser é mais enfaticamente pragmática, aqui também a influência de Honneth, haciendo énfasis lá que ele entende como Volksparadigmas, né? Seriam paradigmas populares. A teoria de Fraser seria, por assim decirlo, intencionalmente menos ousada em sua pretensão teórica, pero justamente por buscar limitar-se a um âmbito que, como sugere ela, estaria propriamente ao alcance de uma teoria social. É o que Fraser entende como uma abordagem não fundacional, aberto para um conjunto plural de discursos descentrados na crítica social. Quisera analisar com mais detalhes uma crítica preponderante imputada por Fraser a Honneth, com a intenção de ponderar o alcance de seu argumento. Fraser acusa Honneth de apoiar sua teoria de reconhecimento, em grande medida, em experiências subjetivas de sofrimento, de modo que a proposta honnethiana habría erroneamente, por um lado, como diz Fraser, identificado a imanência com a experiência subjetiva, e por outro, associado a transcendência com um estrato independente da experiência moral, que não se vê afetadas por demandas da esfera pública. A conclusão de Fraser é que Honneth, novamente Fraser, fundamenta seu monismo do reconhecimento em uma psicologia moral do sofrimento pré-político. Partindo desse problema do psicologismo, é que Fraser entende como errônea a tentativa de pautar uma teoria da justiça a partir de experiências subjetivas de autorrealização. Retomando discussões centrais da filosofia moral, a autora defende que tais demandas são concernentes a lo justo e, por lo tanto, objeto da moral, e não a las questões acerca del bien, próprias del domínio da ética. O que está em jaque, em última análise, é uma certa preferência, por um sentido, podemos dizer, kantiano de universalidade, das normas da justiça, que não se deve associar a valores específicos de uma comunidade. Estávamos falando ayer sobre isso. Podemos reunir, então, essa crítica de Fraser a Honneth bajo o rótulo de um subjetivismo de uma teoria social, é decir, de aspectos que seriam excessivamente contingentes para possibilitar critérios objetivos de crítica normativa. Contrariamente ao modelo do monismo do reconhecimento, Fraser propõe o que entende por uma perspectiva dual de participação e reconhecimento, sugerindo, como se sabe, as possíveis vantagens teóricas a partir do conceito de paridade participativa e depois a ideia de representação, muito central. A ideia central é de que os critérios para um modelo mais pragmático de justiça dependeriam, sobretudo, do grado de participação dos atores na articulação de suas demandas. Se trata de mostrar
em que medida as instituições podem ser criticadas independentemente das experiências, sejam ou não efetivamente articuladas por los indivíduos. Com isso, Freire tem como objetivo, e cito, conceptuar o que realmente merece o título de injustiça, em oposição àquilo que meramente é experienciado como injustiça. Fim de cita. Recusando-se a fundamentar um quadro normativo em um conjunto privilegiado de experiências. É desse modo que Freire sugere o que denomina modelo status de reconhecimento, em que Freire, a falta de reconhecimento não é nem uma deformação psíquica, tampouco um impedimento à autorrealização ética, pero constitui uma relação institucionalizada de subordinação e uma violação da justiça. Fim de cita. Tal concepção leva o autor a criticar principalmente as formas de não reconhecimento consolidadas por instituições sociais, em um sentido, por lo tanto, mais estrutural e sistemático de violação de direitos e de normas culturais, que impedem a paridade participativa. Se trata, desde o ponto de vista normativo, de, cito Freire, desinstitucionalizar patrões de valor cultural que impedem a paridade de participação e substituí-los por padrões que os promovam. Fim de cita. Exemplos desse tipo seriam, por exemplo, as normas de matrimônio que excluem a união de pessoas do mesmo sexo, ou um alto executivo negro que não pode correr um táxi em Wall Street devido a seu color de pele, ou a práticas sistemáticas da polícia que associam determinados colores com a criminalidade. Em Brasil, há estudos interessantes sobre o peritaje, em que, dependendo do color, se diz que a pessoa é acusada ou não de ser morta. Então, o resultado da perícia é como quem foi morto, de alguma maneira, comprueba se houve ou não homicídio da polícia. Isso é muito grave, muito simbólico. Em sua resposta, Honneth busca defender que sua teoria estaria lejos de apoiar-se em um psicologismo. Por o contrário, o momento da transcendência deveria referir-se, de algum modo, à capacidade de uma teoria em oferecer um quadro normativo delante dessas experiências. É nesse sentido que Honneth vê o risco do reconhecimento ser tomado como poder ou ideologia. É a necessidade de legitimação do reconhecimento a partir de uma distinção entre os seus conteúdos positivos e negativos. Podemos mencionar dois exemplos que o autor, em diferentes partes, menciona para problematizar formas de reconhecimento a partir de uma diferenciação moral mínima. É decir, a ideia de que o status de reconhecimento não pode dissociar-se de seu conteúdo. Em um primeiro exemplo, vemos um indivíduo que cumpre seu dever e que passa a ser reconhecido por seus pares em la função que exerce com dedicação. Contudo, o exemplo se revela equivocado quando se nota que ele descreve, em verdade, o comportamento de um soldado nazi, um sentido recorrente de alguém cumprindo sem hesitação seu dever e que justamente por isso é reconhecido. O segundo exemplo é de uma mulher reconhecida socialmente como uma boa ama de casa. Também nesse caso, o que vemos é um modelo sesgado de reconhecimento em que, junto a um determinado contexto social e histórico, se reconhece a uma mulher em la medida em que ela cumpre determinadas expectativas sociais, que em si, pero, são suscetíveis de ser criticadas. A luta por reconhecimento, como é o caso do movimento dos direitos civis ou os direitos das mulheres, é motivada não somente por o reconhecimento de seus direitos, pois se impõe também em contra de um reconhecimento apenas associado a determinadas funções sociais. No caso, em vista da perpetuação de certa segregação, em que determinados roles são pré-definidos. Em tais casos, as reivindicações de reconhecimento significam justamente a ruptura com um reconhecimento equivocado, como nesse caso de uma mulher ser reconhecida apenas mientras cumpre bem seu rol de ama de casa ou de boa esposa. O que se percebe em tais casos é que o reconhecimento não tem como horizonte um significado emancipatório, sino que, por o contrário, atua como impedimento à expressão da liberdade individual.
Tales aporias revelam o sentido de uma ideia de gramática, de Wittgenstein a Honneth, entendido como os espaços socialmente intermediários de las naciones, es decir, en los cuales las creencias, elecciones y deseos se sitúan. Enquanto indissociáveis de uma gramática social, as experiências subjetivas podem apresentar patrões objetivamente criticáveis desde o ponto de vista de uma teoria social. Cito dois exemplos. Em um dos assim chamados índices de felicidade, muito conhecidos, é muito sintomático isso, ¿no? Que o país que aparece em terceiro lugar é a Arábia Saudita. Um exemplo claro das aporias de articulação de um sentimento subjetivo, sim, mientras várias outras evidentes precondições não são satisfeitas, ¿no? Tales como a violação sistemática dos direitos humanos, a opressão da mulher ou a falta de liberdade de expressão. Este mesmo problema pode encontrar-se em o que podemos chamar de paradoxa do escravo feliz. Imaginemos, então, que perguntamos a um escravo se ele pode ser feliz. A resposta poderia ser tanto sim como não. A resposta afirmativa se deve a um sentimento que, de hecho, pode ser vivenciado por el escravo, e que, por lo tanto, não pode ser simplesmente negado por um interlocutor. É quando se perguntamos a um escravo, ¿é você feliz? E ele responde sim. Sin embargo, exatamente a possibilidade de uma resposta afirmativa evidencia já o significado relativo do conceito de felicidade, em que a própria questão señala a dificuldade de um critério objetivo e a maleabilidade em lidiar com um sentimento fundamentalmente subjetivo. É por isso que, para mim, Hegel habla do conceito de felicidade, mas busca um critério mais objetivo. Então, é o conceito de libertar, né? Não mais felicidade. Nesse sentido, Honneth entende que é necessário distinguir, dependendo de seu conteúdo, entre duas formas de reconhecimento, uma restritiva e outra emancipatória. E no primeiro sentido, há uma falta de autoestima suscetível de ser satisfeita por um reconhecimento e que provê os recursos motivacionais às formas de sugestão voluntária. Como no exemplo das lutas feministas, as mulheres conviveram durante um largo tempo com pressão social, ao sometimento, cuja elevação de autoestima dependia enormemente de sua aprovação em cumprir determinados roles, como é dito. Foi necessário, antes de tudo, um espaço de articulação dos sentimentos de humilhação e injustiça, mientras que, em um contexto excessivamente restritivo, sem espaço para exaltar a articulação de demandas, dichos sentimentos sequer poderiam sair à luz. O sentimento de autoestima por si não deve, por lo tanto, ser indicador de uma relação legítima de reconhecimento. De igual maneira, Honneth observa que podemos distinguir mais facilmente entre práticas positivas e negativas de reconhecimento, também devido a uma distância temporal. Nas últimas décadas, é um tanto evidente a problematização em torno do hecho de a mulher ser reconhecida como uma boa ama de casa, mas seguramente essa crítica não seria tão clara hasta pouco tempo atrás. Pero que se distingue entre reconhecimento e ideologia, para que se distinga entre reconhecimento e ideologia, Honneth sugere dois componentes, um valorativo, simbólico e outro material. Assim como no exemplo da esfera do trabalho, há uma promessa de efetuação da liberdade, cujo componente material pode, contudo, não propiciar-se. Tal conteúdo restritivo que subjuga o indivíduo a determinadas práticas questionáveis é o que Honneth entende por el cerne irracional das relações de reconhecimento. De modo que, cito Honneth, esses modelos institucionais de instituição valorativa em que está ausente qualquer perspectiva de satisfação material, nós outros podemos chamar de ideologia do reconhecimento. A possibilidade da percepção intersubjetivamente compartida de injustiça se mostra assim como um primeiro passo hacia as demandas de reconhecimento. Además de isso, uma vez que se articulam sentimentos como humilhação, degradação moral e injustiça, se deve dar lugar à luta por relações juridicamente asseguradas. A luta por reconhecimento, por lo tanto, se legitima, por um lado, na decisão de seu conteúdo moral e, por outro, na consolidação de reivindicações através de garantias jurídicas. Esses exemplos que mencionei
mostra que o problema do critério da transcendência não se deixa facilmente reduzir ao caráter contingente das experiências subjetivas, pero involucra uma distinção de seu conteúdo. Como se nota, o enfoque na crítica, que chamei de subjetivismo, não é tanto a preferência entre o monismo do reconhecimento ou uma perspectiva dual, reconhecimento ou redistribuição, em Fraser, mas se refere, sobretudo, a uma análise anterior, a saber, lá dos critérios indicados na tensão entre uma análise imanente transcendente mencionada no princípio de minha exposição. Com efeito, as críticas recíprocas entre Fraser e Honneth se dirigem hacia uma espécie de excesso de imanência, pero por motivos fundamentalmente distintos. No caso de Honneth, habría um subjetivismo que impediria critérios objetivos de elaboração de uma teoria da justiça. Mientras que em Fraser, um déficit desse tipo resultaria da fijação em uma crítica imanente de demandas já articuladas. Mais especificamente, quisiera proponer, no seguinte passo de meu argumento, como dois problemas no diagnóstico de demandas sociais, a partir dos quais o modelo teórico de Fraser pode aportar a um sentido imanente transcendente de uma crítica dos afetos. Passo 2 del 3. Então, dois casos de ambiguidade de demandas. A relação feminismo-capitalismo e a esfera pública transnacional. Um dos aspectos que mais recebeu atenção entre os trabalhos de Fraser é sua contribuição ao debate sobre o feminismo. Se destaca em sua abordagem uma percepção mais cautelosa, que busca señalar os riscos do discurso feminista ser apropriado por uma conotação marcadamente neoliberal. Como mostra Fraser, no primeiro cenário, se prefigurou um contexto em que a emancipação de gênero se vinculava de maneira mais estreita com a democracia participativa e a solidariedade social. Em um segundo cenário, se prometeu uma nova forma de liberalismo, capaz de garantizar a tanto a las mulheres como a los hombres os benefícios da autonomia individual, possibilidade aumentada de eleições e avanços meritocráticos. Para Fraser, o assim chamado feminismo da segunda ola seria, contudo, ambivalente. E eu vou resumir muito brevemente 3 características dessa ambivalência indicadas por Fraser. Não? Discutimos ayer também na panel. A primeira característica gira alrededor da renta familiar. A crítica feminista ao ideal do homem que sustém a família e a mulher ama de casa agora serviriam para legitimar um capitalismo flexível. Essa forma depende fortemente do trabalho remunerado feminino, em especial do trabalho de pouco paga em serviços de manufaturas, não apenas por jovens mulheres solteiras, sino também por mulheres casadas e com filhos. E na medida que as mulheres ingressam no mercado laboral ao redor do mundo, os ideais de renda familiar do capitalismo organizado por o Estado estão sendo substituídos por as novas e mais modernas normas, aparentemente sancionadas por el feminismo, da família de 2 provedores. Como escreve Fraser, o neoliberalismo transformou o patito feio em cisne, ao elaborar uma narrativa de empoderamento feminino, invocando a crítica feminista da renda familiar para justificar a explotação. Ele subordina o sonho de emancipação das mulheres ao motor de acumulação de capital. Felicita. Uma segunda característica se refere à contribuição ao que Fraser entende por ethos neoliberal. Para a autora, a era do capitalismo organizado por el Estado foi acertadamente criticada uma restringida visão política, intencionalmente enfocada em la desigualdade de classes que não lograva visualizar as injustiças não econômicas, como a violência doméstica, a violação sexual e a opressão reprodutiva. Rechazando o economicismo e politizando o personal, as feministas ampliaram a renda política para desafiar as hierarquias de status pressupostas nas construções culturais de diferença de gênero. O resultado, conclui Fraser, deveria ser a expansão da luta por justiça, a conter tanto a cultura como a economia. Sin embargo, o resultado real foi o foco unilateral na identidade de gênero, a expensas de los assuntos de caráter econômico.
Y por fin, Fraser destaca la crítica del estado de bienestar paternalista, que se converge con la guerra del neoliberalismo en contra del estado niñero y su más reciente aceptación cínica de las ONGs. Como en el ejemplo de los microcréditos, pasó a usarse una perspectiva originalmente direccionada hacia una democratización del poder gubernamental, de forma a empoderar ciudadanos, para legitimar la mercantilización y la reducción del Estado. En Brasil es diferente con la conocida Bolsa Familia, ¿no? Porque hay como un empoderamento femenino, porque son siempre las mujeres, ¿no?, que reciben el dinero, para también educar, porque hay toda una dimensión que se siente también un crecimiento de reconocimiento por parte del Estado, ¿no? Entonces las mujeres se empoderaron también como un sentimiento de autoestima. Para Fraser, en todos esos casos, las ambivalencias del feminismo fue resuelta en favor del individualismo neoliberal. Sin embargo, la autora defiende la posibilidad de reconectar las demandas originales del feminismo con un escenario más solidario, resignificando esas tres contribuciones. Cito Fraser. Primero, romper con el eslabón entre renta familiar y el capitalismo flexible, militando por una forma de vida que descentralice el trabajo remunerado y valorice actividades no remuneradas, incluyendo y no solamente a de cuidado. Isso discutimos ayer también, interesante. En segundo lugar, romper con el pasaje de nuestra crítica del economicismo para la política de identidad, al integrar el esfuerzo de transformación de una orden de estatus sedimentado y valores culturales con la lucha por justicia económica. Por último, cortar el vínculo entre nuestra crítica a la burocracia y el fundamentalismo del libre mercado a reivindicar la democracia participativa como una manera de fortalecimiento de los poderes públicos necesarios para constreñir el capital por el bien de la justicia. Fin de cita. Sin entrar aquí en los pormenores de ese amplio debate, sí quiero destacar particularmente cómo ese diagnóstico parece indicar ambivalencia en las propias articulaciones de las demandas. Fraser identifica, al contrario de lo que propone inicialmente su estrategia teórica, un tipo de crítica a patrones de injusticias que no está propiamente articulado de manera más explícita en las reivindicaciones feministas. Pues, aunque tales demandas sean legítimas en su motivación original, ellas habrían sido paulatinamente y cínicamente apropiados por un ethos neoliberal. Dicho de otro modo, Fraser se pone aquí en la posición de una teórica que, por lo tanto, transciende las demandas tales como ya se presentan, no se limitando exclusivamente al planteamiento del Volksparadigma. Con efecto, lo que se sugiere es que dichas contradicciones del feminismo indican que las articulaciones de demandas pueden revelarse paradoxal. Aunque su motivación e incluso el horizonte se justifiquen, una gramática cultural de patrones normativos, en este caso, en el contexto neoliberal, puede sistemáticamente bloquear las percepciones o estrategias de reivindicaciones, produciendo el efecto contrario. Tal exigencia conduciría no solamente a una forma de estandarización, conforme usualmente se discute la adaptación de los estándares de consumo como estrategia de sobrevivencia del capitalismo, como también en una segunda fase, entendido en un sentido amplio como neoliberal, a la exhortación de una mayor iniciativa, creatividad y flexibilidad, todas ellas siendo astutamente exaltadas como formas ideales de autorrealización individual. Tal contradicción interna se asemeja al que Honneth también sugiere con el termo paradoja, una especie de falsa promesa, una expectativa normativa que, debido a su propia delimitación, entra en una contradicción interna, impedindo aquello que se busca alcanzar. Pasemos al segundo problema, sobre el modelo de una esfera pública transnacional, la cual quisiera detenerme un poco más. La interpretación propuesta por Fraser parte del repetido análisis de Habermas, mostrando que, sea en transformación estructural de la esfera pública como en facticidad y validez, el filósofo y sociólogo alemán se habría restringido a un sentido de esfera pública, sobre todo vinculado a la idea de Estado-nación. Para Fraser, aunque el concepto de patriotismo constitucional, faire face aos patriotismos,
cuja interpretação Habermas retomou a partir de uma discussão do filósofo e politólogo alemão Dolf Sternberger, em ele intento de desprender-se de um sentido fortemente nacionalista. Para Fraser não se vislumbraria o delineamento de uma esfera pública transnacionalmente constituída. Também, a abordagem encontrada em Honneth se leva a cabo a partir de uma interlocução teórica com Habermas, em que se destacam, portanto, conceitos como formação da vontade democrática, esfera pública e patriotismo constitucional. Em um enfoque marcadamente eurocêntrico, se notam os ecos das discussões contemporâneas sobre os déficits de legitimidade das instituições europeias. Mientras se vuelve hacia el sentido de la libertad social, Honneth encontra tales padrões en los concernentes a la relación de los ciudadanos en el ámbito de la esfera del Estado, a partir de la discusión sobre una formación democrática de la voluntad. Sin embargo, el filósofo alemán tiene una crítica en sentido procedimental y a los límites del debate actual, mientras que él estaría dirigido fundamentalmente a la esfera jurídica. Aunque las garantías jurídicas de libertad comunicativa y participación sean, de facto, de hecho, fundamental, ellas por sí só no aseguran que la expresión de una esfera pública presente un compromiso político. Junto a ellas se debe añadir, segundo Honneth, el papel de los medios, la disposición de los ciudadanos en participar de los debates y las manifestaciones públicas, en un sentimiento de solidaridad cívica. Si essas interpretações indicam os impasses de uma forte pretensão normativa com respeito a essas difíceis premissas, também mostram um sentido mais imanente de análise social. Pois, se por um lado a dificuldade de efetuação de tais premissas indica os limites de uma teoria normativa, por outro, são as próprias fijações de uma teoria normativa basada em princípios que podem resultar a la negligência de uma dimensão social efetiva e de potencial de análise crítico. Nesse sentido, com respeito ao debate sobre o patriotismo constitucional, que Honneth também insiste, com certa dose de realismo político, que haja um sentimento efetivo de sentimento de pertenência ao projeto compartido por uma esfera pública, que se vea reconhecida e representada por suas instituições. Solamente assim seria possível falar de uma vontade política legitimada, de que depende, no caso da União Europeia, no sentido de um demos europeu e de uma esfera pública transnacional e politicamente comprometida. Novamente, o modelo proposto por Fraser se assemelha ao de Honneth em la medida que ambos propõem que uma esfera pública transnacionalmente constituída não depende apenas da fijação em uma teoria normativa, é decir, se trata novamente de ser sensível a aquelas condições que legitimariam uma forma de discurso, todavia não claramente articulada. Se por um lado, uma constelação pós-nacional volviu a um mais difuso o sentimento de pertencer a uma esfera pública compartida e a eficácia da opinião pública, tais premissas, assim como antes em âmbitos nacionais, continuam a imponer-se como pré-condição de lo que Fraser entende como legitimidade, como eficácia da esfera pública. Portanto, uma esfera pública legítima e eficaz. Tal sentido de uma esfera pública transnacional se contrapõe, no primeiro momento, ao recurso mais recorrente do conceito de patriotismo, sobre o qual quisiera mencionar algumas breves considerações para, em seguida, retomar a proposta teórica de Fraser. Que o conceito de patriotismo haya recebido um tratamento em grande parte com reservas, se deve, a meu ver, a uma superposição equivocada entre um plano descritivo e um plano normativo. Pois em muitas abordagens, domina a tendência de uma posição crítica em contraposição a um modelo normativamente deseável, como é o caso das abordagens inspiradas no conceito kantiano de cosmopolitismo. Uma posição crítica é normalmente preferível, como se a abordagem sobre o conceito de patriotismo implicara já um horizonte normativo rígido e riesgoso. Por outro lado, quando se observa a literatura recente sobre esse conceito, é possível notar que nas últimas décadas surgem novas variantes interpretativas. Já no período pós-guerra, na Europa Ocidental, se buscou um novo quadro conceptual para diferenciar as formas de patriotismo em uma concepção essencialmente nacionalista, como a que mencionei anteriormente, que Habermas desarrolla a partir do conceito de patriotismo constitucional. Já no modelo alternativo de patriotismo que remete a Hegel,
encontramos sobretudo o sentido de um sentimento ou disposição política, politische Gesinno, Hegel chama, que involucra também uma agency, um teor cognitivo. Hegel desarrolla essa concepção principalmente em referência ao modelo inglês de patriotismo, entendido como participação do cidadão em las questões públicas. Tal modelo indica uma forma positiva de compromisso político que se orienta não somente como conceito normativo, sino a partir de um sentimento efetivo de participação e de sentimento de pertenência a uma comunidade e a uma esfera pública compartida. Então se aproxima também de modelos republicanos, não? Como Kent Skinner, Philippe Petit, han desarrollado mais recentemente. Esse modelo hegeliano de patriotismo como disposição política, a mi ver, tem as vantagens de referir-se a um sentimento não apenas circunscrito ao Estado nacional, sino também ampliado a contextos transnacionais. Además de isso, ele difere de um modelo ideal, pois depende do efetivo sentimento de pertenência a uma comunidade, devendo entender-se como resultado não de uma aplicação de princípios normativos ou procedimentais, sino de um processo de aprendizagem imanente a contextos. Aunque o fortalecimento de estruturas deliberativas cumpra um papel fundamental, o sentimento de participação social e pertenência a uma esfera pública compartida pode permanecer abstrato. Sentir-se como um ator político em uma esfera pública comum se mostra, por lo tanto, como uma condição à consolidação de um espaço político transnacional. A partir dessa concepção, os modelos mais emblemáticos de uma esfera pública transnacional surgiriam, desde meu ponto de vista, não como uma posição entre o âmbito estritamente nacional, sino seguindo de cerca uma lógica de pertenência, agora constituída de forma mais alargada. Exemplos como os múltiplos ocupais, ou as experiências de solidariedade transnacional, são imagens de uma ampliação da esfera pública mais allá das fronteiras do Estado-nação. Certamente não se trata de fenômenos novos. Se nos recordarmos de los movimentos por la abolición de la esclavitud, los ecos de la Revolución Francesa, en los diversos procesos revolucionarios, como en Haití, en Brasil, los Estados Unidos, ou movimentos de inspiração bolivariana, vemos que insurgências e críticas institucionais historicamente transbordaram fronteiras nacionais. Contudo, novas plataformas midiáticas e experiências de solidariedade abrem caminho para um processo de aprendizagem que amplia o sentido pragmático da percepção de nós outros, como importa. Um dos exemplos que mencionei é da relação entre feminismo e capitalismo e da esfera pública transnacional. Tuve, sobretudo, a intenção de evidenciar que, contrariamente a uma posição aparente de sua abordagem com Honneth, Frege também apresenta um sentido de imanência e transcendência que busca aliar o diagnóstico social com a crítica normativa, não apenas restringindo-se às demandas já articuladas, sino também buscando evidenciar o que está implícito em los discursos. Tal estratégia de leitura de Frege, contudo, parece no primeiro momento contradecir-se com sua opção inicial por uns poucos paradigmas de justiça. Como assegurar, por lo tanto, que tal crítica imanente, que justamente pretende situar-se histórico e contextualmente, contenha os critérios de universalidade moral? Independentemente do sentido das intuições morais, é necessário, se queremos ser coerentes com a tensão entre imanência e transcendência, sostener os critérios de crítica que não se reduzem nem a uma contingência das experiências subjetivas, como em Honneth, nem a los estándares teóricos do folk paradigma. É decir, critérios que se projetam mais allá de um pragmatismo excessivamente contextualizado. Mais allá das divergências de um modelo monista a partir do conceito de reconhecimento em Honneth, ou um modelo dual de reconhecimento e distribuição, que normalmente é mais discutido no debate, está em jogo, a viver, uma concepção radical da própria tarefa da teoria crítica em explicitar categorias que não se reduziriam às articulações imanentes. Mientras Honneth tendria as vantagens justamente de considerar esse conteúdo afetivo, em lo qual chamei em outro lugar del giro afectivo na teoria crítica, a crítica de Frege señala hacia uma justa recusa de uma dimensão exclusivamente apoiada em uma psicologia moral, pero que esteja em condições de prover critérios normativos. Desde meu ponto de vista, contudo,
a opción teórica de Frese muy rápidamente se distancia de cualquier consideración de las experiencias subjetivas. Com isso, os méritos de uma análise mais pragmática e sistemática das relações sociais se llevan a cabo mediante o rechazo de uma teoria da subjetividade, deixando a um lado aspectos da constituição individual que não se deveria descartar totalmente. O distanciamento dos riesgos de uma teoria excessivamente normativa, desde meu ponto de vista, não haveria que necessariamente abdicar de todas as formas de experiências afectivas de sofrimento, sino também deve estar em condições de prover os critérios de avaliação moral entre diferentes experiências subjetivas. Honneth, a sua vez, parece haver sentido as críticas de Frese. Com efeito, depois desse debate, vemos Honneth abandonando as premissas antropológicas fortes presentes em Lucha por Reconhecimento e dirigindo-se cada vez mais hacia o desenvolvimento de uma teoria da justiça apoiada propriamente no marco institucional. Al distanciar-se dos possíveis problemas do psicologismo, Honneth encontra novamente em Hegel as intuições para uma reformulação ambiciosa da teoria da justiça, em lo que os pressupostos de reconhecimento passam a reinterpretar-se desde os parâmetros de uma teoria das instituições. Nessa nova aposta teórica, o reconhecimento passa a cumprir o papel de um horizonte normativo, dando lugar ao conceito de liberdade social. Se trata de reconstruir, em sentido específico que Honneth entende por reconstrução normativa, em que medida as instituições incorporam os pressupostos sociais de efetuação da liberdade. E nesse caso, uma questão que me parece relevante, mas que aqui puedo apenas mencionar, é se as críticas imputadas por Frese aún seriam procedentes aos escritos mais recentes de Honneth. Me parece promissor esta ênfase em um modelo de justiça social mais propriamente ligado a uma teoria das instituições, mas que poderia reservar um potencial de crítica e conflito presente nos primeiros escritos de Honneth. Mi proposto aqui, entretanto, não é desdobrar essa questão em torno da teoria honnetiana, sino, sobretudo, el de encontrar vantagens da crítica de Frese, que pode contribuir para uma teoria crítica da sociedade. Quisiera proponer, para concluir, que um passo adelante consistiria em tratar não somente o significado associado às condições mais cercanas ao universalismo moral, como parece estar presente no modelo também de paridade participativa, mas sim em retomar o que podemos entender como uma teoria blanda, soft, da subjetividade. Isso é, não somente a partir de premissas antropológicas fortes, como na crítica procedente de Frese imputada a Honneth, sino de considerar uma dimensão afetiva da praxis social, que não se reduzca nem às noções estritas de racionalidade, nem a um delineamento estrutural das formas de injustiças. Então, eu vou concluir no terceiro passo sobre o sentido de crítica dos afetos. São 2 páginas e concluo. Por lo tanto, breve sendo mais esquemático. A partir do que planteei com a caracterização imanente e transcendente de uma teoria social, quero concluir mencionando o sentido programático de lo que entendo como uma análise da trama entre afectos e as instituições. O ponto de partida é a constatação de que paixões e estados afetivos cumprem um papel fundamental em diferentes níveis, seja no momento inicial de construção da subjetividade em torno das relações afetivas primárias, ou também em estados ulteriores e mais complexos de participação nos contextos sociais. Desse modo, o conjunto de questões que norteia esta abordagem gira em torno dos possíveis vínculos entre a teoria das instituições e a teoria dos afetos, em lo qual a pergunta sobre um quadro institucional se refere a em que medida as instituições podem assegurar espaços de liberdade individual conjugados com um quadro plural de desejos e preferências. Se trata de um modelo que tem em vista acomodar uma visão não só comunicativa, como em Habermas, ou de justificação e tolerância, como em Rainer Faust, sino de inclusão em processo de participação pública a partir de um alargamento afetivo-cognitivo de relações intersubjetivas. É nesse sentido que se poderia indicar um modelo que assegure um lugar de crítica dos afectos a partir de uma estrutura normativa, analisada em las mediações sociais, encontrando como critério de crítica o grado em que a constituição da individualidade se conjuga com o conteúdo moral,
já incorporado na própria gramática de espaço de articulação de ações e preferências individuais. Uma concepção de racionalidade parece mostrar-se, por lo tanto, na adequabilidade do conteúdo das formas afetivas. Esse conteúdo pode ser entendido como racional quando assegura a possibilidade de expressão individual socialmente articulado em diversos contextos e formas de vida. É nesse sentido que se pode discutir em que medida o modelo de aprovação e crítica imbuída em uma normatividade imanente a jogos de linguagens e práticas sociais pode ser incorporados por uma teoria das instituições. A hipótese aqui é a de que, se o espaço de relações em o qual articulamos eleições e preferências não se deixa facilmente desvincular de um conjunto de normas e práticas sociais, por onde nossas razões transitam, sua interpretação em análise normativa depende, então, por um lado, de uma análise crítica das formas de vida e hábitos, e por outro lado, de uma análise do rol de mediação social das instituições. Tal sentido, entretanto, não deve confundir-se com o psicologismo ou com o caráter reducionista da análise dos afetos. Se trata, portanto, não de apresentar uma tese normativa que se apoie na teoria dos afetos, sino antes de discutir alternativas para, primeiramente, interpretar seu papel nas práticas socio-institucionais e, em segundo momento, identificar um quadro normativo de análise crítica. Entendo desse modo que uma diferenciação normativa de sentimentos e afetos pertence a critérios de compatibilidade entre expressividade individual e coesão social. Se, por um lado, as experiências não claramente articuladas pertencem a uma variedade de práticas cotidianas, também os contextos extremos de práticas sociais patológicas bloqueiam a própria capacidade crítica e de vivência de sentimentos que respondam a esses contextos, tais como a indignação e a humilhação. E nesses casos de ruptura entre normas sociais e a percepção cognitiva individual, o papel dos sentimentos permanece obscuro e não somente impedem uma avaliação crítica, sino que ofuscam a própria articulabilidade dos déficits sociais. Em ditos casos de bloqueio de sentimentos, os sujeitos não só são privados dos espaços de justificação para compartilhar e reclamar suas exigências, ou mesmo uma esfera pública que possibilita lutas por reconhecimento, como eles também não chegam nem sequer a articular sentimentos de injustiça. Nesse sentido, devemos enfocar uma determinada tipologia de sentimentos, em que um conteúdo normativo mínimo pueda diferenciar-se, de modo que o vínculo entre instituições e afetos seja aberto a uma avaliação crítica. Minha hipótese é que, a partir desse marco teórico, seja mais plausível a análise crítico-normativa em torno de uma tipologia variada de discursos, como os de inclusão, de tolerância e intolerância religiosa, e de minorias, sobre o papel da religião na esfera pública e demais tipos de discurso que, efetivamente, aunque se entenda como uma situação ideal, se trata de discutir um modelo que, primeiro, não incorra nas críticas dos estándares paternalistas do Estado, sino que constituya em seu caráter formativo segundo critérios de emancipação. E segundo, mantenha a flexibilidade e dinamismo contextuais do conteúdo e que se exponga à crítica e à corregibilidade. E nesse sentido, que a partir dos limites postos por um modelo de moral forte e juridificação da democracia, entendo que o modelo mais atrativo como referência para uma teoria das instituições pode involucrar um papel formativo imanente ao próprio desenho institucional e às praxis sociais, em lo que os âmbitos mencionados, como afetos e espaço social de razões, se entende dentro de uma dinamicidade e contextualidade do desenho institucional. Com esse acercamento bastante esquemático, tenho como objetivo apenas indicar um possível desdobramento do vínculo entre os afetos e as instituições a partir do que busquei apresentar como uma tensão constitutiva no delineamento de uma teoria social e no debate entre Freysa e Honneth. Se trata de critérios concernentes a um desenho institucional e à praxis social, pero que não agotam as diversas demandas de realização de desejos e preferências individuais. Esse sentido, que conserva o elemento contingente da imanência,
se recusar o potencial transcendente da crítica, parece ser promissor para repensar a atualidade de uma teoria crítica da sociedade. É isso, muitas graças. Gracias, Felipe, por tu presentación. Vamos a hacer una primera ronda de preguntas, comentarios, aclaraciones sobre la presentación del profesor. Uno por aquí, dos, ¿qué más? Tres, atrás. ¿Listo? ¿Alguien más? Agradecer primeramente al profesor Felipe por su maravillosa conferencia. En el siguiente debate de 2003 fue redistribución por reconocimiento. Quisiera que me ampliara un poquito más esa relación que usted ve entre los dos autores, Nancy Fraser y Arthur Conner, en ese giro afectivo que usted demarca. Puesto que a veces, por ejemplo, Nancy Fraser, digamos, coincide con Conner en recorporar ciertos sufrimientos o sentimientos negativos de injusticia, de indignidad, pero Conner parece incorporar más emociones, ¿no? La autoestima, la autorrealización, y a veces parece más estrecha la moralidad de Fraser porque no incorpora este tipo de sentimientos morales. Entonces se acerca más a una moralidad, digamos así, sobre las cuestiones de justicia, que a veces muy kantiana. Y mientras que Conner se acerca mucho al sufrimiento y se queda, pues, digamos así, o no se queda en la parte subjetiva. Entonces me gustaría ver más la relación, porque parece que apelara más a paradigmas diferentes a veces en lo que están haciendo, ¿no? Un poco más en la parte de la justicia. Fraser y Conner a veces más de la reconstrucción, pues, sociológica, social, y cómo a través del reconocimiento de estas emociones, estos sentimientos, el sujeto se desarrolla, ¿no? Igualmente pone como un desarrollo de esa emocionalidad, pues, en diferentes esferas, mientras que Fraser no mostraría cómo se desarrolla ese sujeto, igual así. Ante todo, pues dar gracias por la exposición muy interesante. Hay unos elementos que yo rescato y que también otros elementos que quisiera como aportar desde mi visión. Primero de todos es que la libertad ya no se concibe como el gozo de derechos y el cumplimiento de deberes en pro de la construcción de una sociedad, ¿sí? Ahora la libertad es concebida como la satisfacción de deseos de individuos, ¿sí? Con capacidad de consumir. En ese sentido, entonces, si el individuo tiene capacidad de consumir, el sistema, el capitalismo, como lo señala Niklas Luhmann, es capaz de adaptarse y convertir ese deseo, esa necesidad en producto. En ese mismo sentido, entonces, vemos que la demanda social se ha convertido en un producto de consumo y que es garantizado desde muchos puntos de vista desde las transnacionales. Las transnacionales, que son las que apoyan las campañas políticas de presidentes, de senadores, de todo tipo de políticos que ya cuando logran llegar al poder tienen las agendas preestablecidas desde las transnacionales y que deben cumplir. En ese sentido, entonces, los políticos legislan lo que la transnacional demanda, ¿no? Y nos entramos en un sistema que es la legislación del deseo. Prueba de ello es, por ejemplo, en Canadá, hoy en día se permite y se reconoce el matrimonio entre los animales y sus dueños, ¿no? Se legisla el deseo, la zoofilia es legal hoy en día. También el feminismo, hay que entender que no hay un solo tipo de feminismo, ¿no?
porque se habló como si hubiera una unidad intelectual del feminismo, pero también hay unas posiciones muy radicales que incluso llegan a perseguir la heterosexualidad como tal, ¿sí? O hacen una apología a la mujer que degrada al varón también, ¿ya? Y en ese sentido también podemos encontrar en la sociedad que, como usted bien lo indicaba, la mujer ha tomado espacios laborales que ha perdido el hombre también, a cambio de una remuneración menor de la mujer, pero también una degradación de la situación de los hombres dentro de la sociedad. ¿Qué más aquí? No, son unos soportes que estoy haciendo sobre la exposición. Ok. Bueno, hablamos de que la justicia ya no legisla en busca de un orden social que garantice la perdurabilidad de la especie, ¿sí? Y esto ha llevado, sino en función del deseo, y esto ha llevado a un exceso normativo, ¿sí? En busca de satisfacer todos los deseos, y a veces esas leyes se contradicen entre sí, porque buscan satisfacer las necesidades de distintos grupos sociales y se vuelven leyes contradictorias, porque cada uno, sabemos que los recursos de una sociedad son limitados y deben ser distribuidos. Entonces, en esa medida, a veces se entran en contradicciones. Esto nos está llevando a una legislación de la anarquía, ¿sí? En torno a aspectos que son, en torno a aquellos personajes o aquellos grupos sociales que son capaces de consumir. Los que no son capaces de consumir, no tienen ese poder adquisitivo, simplemente siguen siendo invisibilizados dentro de la sociedad. Ahora, la religión ha pasado a un segundo plano y es vista negativamente como un obstáculo para la sociedad del deseo y del consumo. Ahora todo es relativo, todo es caos, y que estamos viviendo pues en una legislación que al satisfacer todos los deseos nos lleva hacia una anarquía. Se ha perdido, esto nos ha llevado a la pérdida de una moral social, no en el sentido cristiano, sino entendido desde el ateísmo como los valores que permiten la supervivencia de la especie. Es obvio que si yo legalizo y reconozco, aunque suene un poco escandaloso, el matrimonio gay o el matrimonio zoofílico, ese tipo de matrimonios no me van a garantizar la perdurabilidad de la especie, que haya nuevos seres humanos que empiecen a ocupar el espacio de la población que paulatinamente se envejece. Y en este sentido también el excluido, el que era históricamente excluido, que tiene esa capacidad de consumo, se vuelve exclusor también. Entonces vemos como hoy en día hay grupos de reivindicación LGTBI, cada año se le agrega como una letrica más, atacan de frente lo que son los valores normales, los valores tradicionales, atacan la misma heterosexualidad como opción sexual, ¿no? Se habla de una opción libre del deseo, pero cuando se habla de una opción mujer-hombre, simplemente es despreciada, es tratado como algo obsoleto. Ya. Muchas gracias por la presentación, creo que aporta mucho a los debates que hemos comenzado el día de ayer, muchas salidas y pistas para mujeres de investigación. Yo te quería preguntar dos cositas, sobre todo relacionadas con esto de la crítica de afectos, que pena, esta es la parte más breve. Una es que en tu tipología de afectos, esa que prometes desarrollar en adelante, estás pensando sobre todo en cuestiones, por ejemplo, cuando debes cuidar tipo la empatía o tipo la indignación, que permiten incorporar a terceros, incluso en cuestiones de injusticia social, ¿no? Porque en el reconocimiento es la demanda de uno que sufre y que espera ser reconocido, pero la indignación puede ser un tercero que reacciona ante una situación de la que el principio es ajeno, ¿no? Y también la empatía. Bueno, sobre
esto los ingleses, Smith, Hume habían escrito su teoría de los sentimientos morales y creo que había pistas que se han perdido, ¿no? O sea, salieron en el debate, pero creo que nunca nadie fue la pista para desarrollarla después. Y lo segundo es si me encantó la expresión esto de la crítica de los afectos, y yo estaba pensando si era posible pensar también la afectividad de la crítica, porque algunas corrientes feministas y otras señalan que, digamos, la crítica o la argumentación suele ser pues muy racional, no neutral, ¿no? Incluso cuando se pide que las mujeres debatan en público, que sean serias, no se dejen llevar por sus pasiones, ¿no? Entonces, queremos argumentos y razones, no afectos. Bueno, pero yendo al fondo, que no quiero adelantar la respuesta que tendría yo, que me interesa la tuya, es posible poner eso en cuestión y también revisar el rol afectivo de la misma crítica. Bueno, vamos con Sebastián, última esta primera ronda y yo creo que iríamos con la segunda ronda que terminamos. Bueno, agradecer pues el trabajo. Siempre me ha interesado el tema de la crítica y sobre todo la crítica en las ciencias sociales o críticas sociales, pero digamos que desafortunadamente las investigaciones y el tema me ha llevado a pensar en una inconmensurabilidad de la crítica. ¿Sí? No es posible pensar una crítica, ¿sí?, incondicionada, ¿sí?, que permita, digamos, como adaptarse a cualquier contexto, ¿sí? Y esto, digamos, lo pienso veía un poco por Spinoza en el Tratado de la Reforma, él habla de que un método, pues no podía existir un método incondicionado, ¿sí? Para él tener una idea tengo que tener otra idea. O Wittgenstein también plantea sobre la certeza que yo no podría tener una creencia sin antes tener otras creencias, ¿sí? Entonces, digamos que esta idea de la crítica como un elemento incondicionado, pues siempre me ha, digamos, que parecido problemática. Sin embargo, me parece que esto que pues poco desarrollaste desafortunadamente, pero la crítica de los afectos, sí, que me gustaría que pronto ampliaras en eso, es cuáles serían las condiciones de posibilidad de esa crítica de los afectos, ¿sí? Pareciera que con esa crítica de los afectos estuvieras planteando una crítica que pudiera salirse, digamos, de esta paradoja, ¿sí?, de hegemónica o de dominación que plantearía cualquier otra crítica, ¿no? Entonces me gustaría saber si digamos, hay un elemento incondicionado de pronto, o lo estás pensando como una alternativa a esta inconmensurabilidad de la crítica de los afectos que estás proponiendo. Gracias. Muchas gracias por las preguntas muy instigantes, muy buenas. Vamos a ver, yo pienso que, porque hay un poco, son preguntas interligadas también. Yo voy a hacer algunos comentarios que me parece importante, como la percepción un poco, para una oportunidad de desarrollar, explicar un poco mejor, ¿no? Porque como Carlos Julio ha dicho, ¿no? Yo estoy procurando como una alternativa, ¿no?, como un medio termo, ¿no?, entre Honneth y Fraser, ¿no? Porque me parece que las críticas son muy parecidas, ¿no? Digamos, el déficit sociológico, o sea, la crítica de la inmanencia, y por otro lado, el potencial normativo de la crítica, ¿no?, el aspecto de la trascendencia. Me parece que Honneth y Fraser van un poco recíprocamente la misma crítica, ¿no? Hay algo entonces de Honneth que me parece interesante, que es la posibilidad de considerar en alguna manera experiencias subjetivas, ¿no?, como los afectos, pero aunque no tanto a mi ver se reduce a la crítica que Fraser hacia él, ¿no? Porque me parece, como digo en los ejemplos, ¿no?, como la buena ama de casa y todo, ¿no?, que hay la necesidad de considerar, ¿no?, los contenidos morales para diferenciar las diferentes experiencias de reconocimiento, incluso de autoestima. Entonces, por sí só, no son experiencias legítimas, ¿no? Tiene que haber otros criterios de crítica para decir si son o no experiencias legítimas, ¿no? Entonces, me parece que hay algo allá como criterio de trascendencia que no son solamente las experiencias subjetivas.
Essa parte me parece interessante e promissor na teoria de Honneth. Não? Por lado de Fraser, me parece também muito interessante a busca por a transcendência no, como critérios objetivos. No, como Fraser disse, é muito diferente a experiência que eu sinto como um homem branco, hetero, etc., como sofrimento, como... E me permite dizer que me parece que essa experiência de sofrimento não pode ser igual a uma pessoa que está sistematicamente, historicamente exclusa e que sente outro tipo de sofrimento. Por isso que é necessário padrões objetivos da crítica, porque a crítica da experiência de sofrimento, como eu digo que sofro com algumas feministas, é completamente diferente propriamente de uma exclusão sistemática do lugar da mulher. Então, é necessário o critério da crítica objetiva e isso me parece que é muito muito promissor na teoria de Fraser. Eu tenho como um caminho então no meio, porque me parece que tanto é que e aqui um pouco no debate, um pouco como Honneth ha sentido as críticas, há, a meu ver, um cambiamento muito significativo em sua teoria depois da crítica de Fraser. Por isso que me parece interessante como Honneth procura desenvolver uma teoria das instituições, então, de um modo muito parecido com uma teoria da justiça, em Fraser, sem mais esses critérios muito antropologicamente fortes, como mais recentemente. Então, é um pouco manter essa ideia com o aspecto do conflito que é muito presente em luta por reconhecimento. Então, me parece que ha sido de facto muito produtivo esse debate e eu estou um pouco procurando reconsiderá-lo nesse sentido. E me parece um pouco, agora juntando um pouco as três questões, porque agora digamos, mais allá do debate específico Fraser-Honneth, como podemos, a partir disso, desenvolver isso que estou propondo como uma crítica dos afetos. Porque é como uma tentativa de não reduzir-se às experiências subjetivas, por isso me parece que há toda uma literatura sobre a dimensão dos afetos, da neurociência, da Maslow, é toda affective terms, já se chamou na teoria política, então como o rolo das emoções, Martha Nussbaum, que está trabalhando sobre emoções políticas. Então, minha proposta é encontrar uma dimensão normativa nesse debate, ou seja, se consideramos, com tantos estudos, o papel das emoções, dos afetos, como podemos criticar e diferenciar essas experiências. Então, isso me parece que é central no debate de Honneth e Fraser e que me parece ser muito válido e produtivo para pensar uma ideia de crítica dos afetos. Então, muito bem. A ideia principal, me parece, Franklin, que é aquilo que estávamos discutindo ayer. Havia uma discussão no panel sobre se como uma crítica, e isso parece que é um meio termo com o que estás dizendo também, uma crítica que 60% das pessoas queriam ter filhos, ou que viam a maternidade ou a paternidade como um projeto de vida. E assim se viu no exemplo como se esse fosse em si um problema. Eu queria, muito provocativamente, dizer que me parece que estávamos discutindo ayer, que os factos sociais em si não podem ser passíveis ou não de crítica por el próprio facto. Ou seja, o que está presente, me parece essa era um pouco a atenção, a motivação desse trabalho, entender quais são os critérios da crítica que transcendem, por lo tanto, as experiências ou do modo que podemos escolher ou ter as nossas opções ou lecções de projetos de vida buena. Então, assim, um projeto de vida pode ser excessivamente restrito a padrões que podem ser criticados, como é o caso
mujer que solo es reconocida o solo tiene autoestima cuando es reconocido como una buena ama de casa, eso tiene que ser criticado en la medida que puede abrirse las opciones. Por eso que mi problema es siempre entender ese espacio anterior en lo cual podemos articular las nuestras preferencias. Si ese espacio es dinámico, plural, suficiente, entonces está bien si uno quiere tener hijo, si el otro no quiere tener hijo. O hay una diferencia muy grande entre una pareja que quer tener hijo, si eso es solamente una perpetuación de patrones culturales, un determinismo, entonces de imposición de padrones, o si eso es decidido de una manera muy libre, ¿no? Entonces, por sí solo, no se puede criticar se determinadas opciones, ¿no? Determinadas preferencias, o mismo una mujer que decide, después de una crítica, de un proceso, digamos, de reflexión, ¿no? Se decide quedar en casa cuidando de hijos, ¿no? El problema no es eso. El problema es si eso es solamente un padrón cultural en el cual la mujer só ela es reconocida mientras hace eso, ¿no? Entonces, la crítica, portanto, de las experiencias subjetivas, de los afectos, para mí, un poco siempre para desarrollar tu pergunta também, ¿no? Es como podemos pensar esse contexto, ¿no? El papel de la crítica institucional, em vista, portanto, de la emancipação, como é sempre central na teoria crítica, en toda a tradição, em vista de la crítica del contexto de la dinamicidade. Então, eu estou de acordo que há uma pretensão muito grande, ¿no? De sempre desarrollarmos uma teoria que seja universalmente válida, que haya uma forma não universal, e isso me parece sempre uma tensão constitutiva nisso, ¿no? Porque não podemos ser excessivamente imanentes, ¿no? Para não ter padrões de crítica, ¿no? Tampouco podemos transcender a ponto de sempre esperarmos, essa na filosofia há muito essa pretensão, ¿no? A fim, o debate Fraser-Honneth é um debate sobre o papel da filosofia também, ¿no? Porque Fraser é muito mais sociológica, enquanto Honneth diz, olha, pero o papel da filosofia é poder transcender as análises sociológicas, ¿no? Por isso, os exemplos da arte, ¿no? Porque é muito mais relevante para a crítica social. Então, me parece que é interessante pensar em uma afetividade da crítica nesse sentido, ¿no? De como nós outros, mientras desarrollamos uma crítica que se pretende formar, ¿no? Que transcende o contexto, não pode correr o risco de perder a dinâmica da eticidade, ¿no? Portanto, Fraser diz reconhecimento sem essa dimensão ética, ou seja, sem os projetos de vida buena. Me gostaria proponer algo entre, ¿no? Que podemos considerar os projetos de vida buena, ¿no? Pero tentando entender como isso pode ou não ser criticável, ¿no? Ou seja, como isso depende de patrones culturais que não se pode transcender, ¿no? Ou se isso é de hecho opciones autónomas y libres. Gracias, Felipe. Vamos con una segunda ronda y terminamos. Gracias por la conferencia. Me parece muy sugerente la idea de volver a los sentimientos morales y las emociones en búsqueda de una fuente de la trascendencia. Sí, digo que me parece muy sugerente, inicialmente, muchas gracias por la conferencia, que me parece muy sugerente la idea de volver a los sentimientos morales, a los sentimientos y las emociones en búsqueda de una fuente de la trascendencia. Es promisorio, no lo entiendo bien todavía, pero hay una beta. En el pasado evento estuvimos aquí sobre Honneth, una profesora, Ángela Calvo, un poco apoyándose en Jung, hace una lectura muy provocativa o provocadora más bien de Honneth en perspectiva de sentimientos morales. No, la pregunta mía tiene que ver con esto que acabaste de decir, de la función de la filosofía, por una parte, y la búsqueda permanente de algo equivalente a un ya imposible o perdido universalismo para
la normatividad. Y preguntarte qué opinarías de mi siguiente comparación. Tú dices muy bien que el último Honeck ha abandonado esas premisas fuertes antropológicas del primer Honeck, que suponían, digamos, que le darían un poco base a la trascendencia, en pro de un giro institucional, donde ahora vemos un poco, y lo acabas de decir, creo, las etnicidades van jugando cierto dinamismo, que van en la historia, permitiendo abrir espacios cada vez más envolventes como la fuente posible de la normatividad, de la trascendencia. Se me ocurre pensar que Fraser ha hecho otro giro, o al menos, primero no solamente es que se desmarca de la apelación o la forma como toma en cuenta Honeck los sentimientos prepolíticos, diciendo que eso no tiene nada que ver con la justicia, que eso no afloraba el campo público, de la esfera pública, pero también se desmarca muy fuertemente de esa apelación honeckiana a la objetividad sociológica, a la facticidad propia del discurso de las ciencias sociales y a esa especie de validez que proveería una ontología social o una metafísica, algo así. Y ahora ella parece que le otorga la fuente de la normatividad, así como Honeck. Parece que ahora la fuente de la trascendencia está en un dinamismo histórico, institucional. Pareciera que en Fraser está ahora en el juego democrático. En cuanto a que ella dice, podemos prescindir de la razón monológica de los filósofos, podemos prescindir de la verdad objetiva de los científicos sociales y tener fe en que el juego democrático puede proveer un sustento de trascendencia o una ampliación de los marcos de interpretación de lo que es justo e injusto, ¿no? Es como proponerte si ese contraste lo ves viable, ¿no? Y acá después Marta. Primero gracias por lo que dices, estuvo muy bueno el tema. Pregunta muy puntual, ¿no? Para tratar de responder con lo que se abre de la ponencia, que es, pues, ¿qué es lo social? Y también resultando a Nancy Fraser sobre el concepto de justicia o las reflexiones que tiene ella de justicia, pues dice Nancy Fraser que hoy por hoy dar una noción concreta de qué es justicia, pues aún no se ha abarcado lo suficiente. Y desde siempre pues hemos entendido que la justicia se puede pensar como la redistribución. Entonces la pregunta tutor sería, para Nancy Fraser, al fin y al cabo, ¿qué es o cuáles son las reflexiones que tiene de justicia y cómo esta configura lo que es social y la redistribución y el reconocimiento de esos mismos entes sociales? Bueno, yo también me uno a los agradecimientos del auditorio para la conferencia. También, como ha señalado, el profesor Delfín, veo también bastante provisorio lo que dice de la crítica de los sentimientos morales. Veo que si intentas encontrar ese camino del medio entre Fraser y Honeck. Y respecto a eso que mencionas de los sentimientos morales, yo quería preguntarte, cuando te has referido a los movimientos emancipatorios transnacionales, ¿no? Como la posibilidad de la construcción de una esfera pública transnacional, has mencionado a los de Occupy Wall Street, ¿no? Que son los del 99%. La posibilidad, ¿no?, de que se generara ese colectivo a nivel transnacional tiene que ver con, me pareció entender, con un sentimiento de pertenencia, ¿no?, que genera la posibilidad de ese nosotros, ¿no? Si no te entendí mal, yo lo que me pregunto es, ¿puedo entender que hay el componente emotivo, ¿no?, que genera, bueno, esto es un rollo, sí, el sentimiento que genera pertenencia, pero me quedo pensando en cómo se puede entonces articular la parte más estructural, que es la que hace posible que después se genere el sentimiento, en el sentido de que se
genera como una, es decir, hay un proceso de subjetivación de la propia injusticia que hace que te levantes y salgas a la calle. Es más o menos por ahí, eso era lo que quería apuntar, porque tampoco me queda claro si es una pregunta. Muchas gracias. Yo dos comentarios, Felipe. Uno, el potencial político de los afectos, pues estaría pensando en Spinoza y mencionaste algo, Nussbaum, y tu propuesta está en un escenario intermedio. Y lo segundo es si la distinción kantiana todavía se sostiene entre asuntos de justicia y asuntos de vida buena. Porque pues también hay un cuestionamiento en torno a la esfera pública, la esfera privada, todo el tema también que comentábamos ayer del feminismo, pues que lo personal es político, lo íntimo también es político, o sea, hasta qué punto se sostienen hoy esos escenarios, esa fragmentación, esos componentes, cuando mandamos la religión al ámbito privado y vemos que todavía motivaciones de tipo religioso aparecen en la esfera pública, o sea, no quieren quedarse a veces en el ámbito privado, así la modernidad las haya mandado. Y una cosa que me gustó mucho, el tema de la experiencia, o sea, cómo caracterizar esa experiencia y cuáles son efectivamente experiencias relevantes de tipo moral y de tipo político. Y gracias nuevamente por tu conferencia. Muy bien. Creo que también hay muchas relaciones, ¿no?, entre las preguntas. La pregunta del fin es muy buena, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo que se puede ver como esos dos giros, ¿no? Mientras Monet a ese giro propiamente de una teoría de las instituciones, ¿no?, con menos el carácter fuerte antropológico, ¿no? Fraser se colocaría, por tanto, de la centralidad del juego democrático. Estoy de acuerdo. Creo que es muy interesante ver como algo de la constitución también de la crítica, ¿no? Entonces, por tanto, como se preguntaba antes, no hay una pretensión universal, la crítica también tiene que depender o estar, digamos, se colocar, ¿no?, a disposición de la crítica del juego democrático, ¿no? Entonces, algo como Habermas tiene la propia idea de pensamento pós-metafísico, ¿no? O sea, de cómo más la figura del filósofo, ¿no?, del sociólogo que dice normativamente, ¿no?, pero de cómo la reflexión no puede transcender completamente un juego de lenguaje, ¿no? O sea, no puede transcender completamente una experiencia o una mediación social, cultural, política. Es interesante porque cuando pensamos en los extremos donde se bloquean, es un problema cognitivo, ¿no? Se bloquean las experiencias afectivas, se bloquean también una percepción de crítica, ¿no? Yo estaba viendo por esses días, por ejemplo, un documentario sobre la Corea del Norte, ¿no?, que hay en Netflix. Es increíble cómo hay un bloqueo sistemático de crítica, de percepción. Entonces, por eso que es muy difícil, ¿no?, por eso que el sentido un poco más procedimental, tenemos que flexibilizar o fortalecer instituciones democráticas de esfera pública em que o espaço de crítica e reflexão possa ser desarrollado, ¿no? Porque se há bloqueio institucional a isso, as experiências afetivas sequer são articuladas, ¿no? Ou experiências cognitivas de crítica. Por isso que eu creio que o alcance da teoria é sempre de se pensar também o fortalecimento ou pluralização do espaço democrático, ¿no? E assim, com seu contenido, as demandas, que vem, isso já muito allá da própria crítica, ¿no? Por isso que os sentimentos de vida buena, os projetos de vida buena também estão allá, ¿no? O importante é fortalecer a pluralidade que se pueda cada ter em seu projeto.
yo no creo que eso es anarquía, yo creo que eso es fortalecimiento de libertad. Bien, un poco ligando, eso es ya un poco para tu pregunta, también ligando con... creo que para Marta, no sé, porque sí, me parece que el problema de justicia es siempre entonces de fortalecer esos espacios. Por eso que me gusta el concepto de paridad participativa, de participación, ¿no? Porque es el alcance en que se... Pero podemos discutir eso en el panel, ¿no? Esta tarde, y cómo es muy implicado, ¿no? Todos los sentidos, por tanto hay una dimensión cultural muy fuerte también. Por eso que una dimensión afectiva es algo para mí, yo he desarrollado un poco eso, la dimensión económica y política, ¿no? Porque hay, a mi ver, también fuertemente de la dimensión económica la dimensión afectiva. Entonces, es algo que podemos desarrollar después. Bien, sobre el problema de la esfera pública transnacional, es muy interesante, ¿no? Tu punto, porque eso es exactamente lo que estoy pensando, ¿no? ¿Cómo? Porque pensar una teoría de los afectos no es cómo los afectos sostienen una teoría de las instituciones o una teoría de la justicia. No es que hay dos cosas muy importantes, ¿no? Para entender. No es que una teoría de las instituciones, por tanto, está embasada en la teoría de los afectos, pero de cómo de esa dimensión inmanente descriptiva se puede extraer una dimensión normativa. Por eso que cuando se habla de una esfera pública transnacional, es decir que por un lado hay una dimensión institucional, constructiva, deliberativa, como por ejemplo en el proyecto de la Unión Europea, pero entendiendo que eso no es suficiente. Aquilo que vemos na União Europeia é um déficit de legitimação democrática, um déficit de pertenência aí, em que vai votar no Parlamento Europeu, que se sente reconhecido no Parlamento Europeu. Em verdade, não há um ethos europeu. Por isso que não há um sentimento de pertenência em uma esfera pública compartida. Se tu liga a televisão na Alemanha, está preocupada ser como a Alemanha está ganhando ou perdendo economicamente, um projeto, ou o problema dos migrantes, então, como a reação é fortemente nacionalista, em última análise, a todo esse projeto. Não há um crescimento absurdo, não, do sentimento nacionalista. Então, do ponto de vista da dimensão normativa, da crítica dos afetos, seria de entender propriamente como fortalecer esse sentimento de pertenência transnacional. Esse é um projeto muito amplo, não é muito claro todavia para mim, mas um pouco... Então, como os afetos podem complementar a dimensão deliberativa, institucional, não substituí-la. E um segundo ponto é que afetos por si não é uma coisa positiva. Então, por exemplo, eu trabalho na dimensão, por exemplo, do conteúdo afetivo do fanatismo, por exemplo. Então, me parece que há uma deficiência das teorias hoje em explicar o que passa com o fanatismo, o que passa com o Estado Islâmico. É só um problema político, geopolítico, mas que hace com um jovem no subúrbio de Londres, não, que se sente atraído e vai a viver e morrer pelo Estado Islâmico. Há um conteúdo afetivo muito forte, nesse caso muito criticável. Portanto, os afetos não é só algo, relações afetivas primárias, mas como todas as reações, não é todo agency, modo em que escorremos, actuamos, não é algo somente racional. Então, por isso eu estou mais próximo a Hegel, não, nesse sentido, porque me parece que é interessante manter uma distinção entre vida buena, uma dimensão de ética e um universalismo da crítica, não é? Isso é um pouco que eu trago. Pero em Hegel é mais interessante como se desenvolve de uma maneira muito contextual, não? Muito imanente, em lo qual a crítica também não pode transcender completamente. Não? Então, me parece que esse sentido mais de um ethos, não? de um juego de linguagem, em última análise, no sentido de uma gramática social, é que me parece muito promissor e é fundamentalmente isso que me parece ser passível de ser criticado. Muchas gracias entonces por el instigante debate, ¿no? Por las preguntas. Es un poco eso.
Bueno, un fuerte aplauso para Felipe. Formamos a los mejores para el mundo.